Hoje nós vamos estudar o problema da área e o teorema fundamental do cálculo. Solta a vinheta. O problema da área. Professor, eu sei calcular a área. Não, você não sabe. Você sabe calcular a área de algumas figuras. Você não sabe calcular a área de qualquer figura. Você não sabe calcular a maioria das áreas. O que a gente aprende, na verdade, são fórmulas que se aplicam a casos particulares. Certo? Uma fórmula geral para a área, ou seja, que te permita calcular a área abaixo de qualquer curva, por exemplo, isso você só vai conseguir com o cálculo, ok? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Como que o problema da área evolui, né? Começando lá com Arquimedes, passando por Fermat, até chegar a Leibniz, que resolve, né, o problema com a invenção do cálculo e mais especificamente com o teorema fundamental do cálculo. Vamos ver. Três personagens são fundamentais na história desse problema. Arquimedes, no século III, Fermat, no século XVII e Leibniz, no século XVIII. 17 para 18. Nós vamos ver um pouquinho do que cada um fez e a contribuição de cada um para a resolução deste problema. Todo mundo sabe calcular a área de um polígono. Por um processo conhecido como triangulação, a gente consegue dividir esse polígono em vários triângulos e, calculando a área desses triângulos, a gente tem a área do polígono. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ele pode ser dividido em 4 triângulos e a área deste polígono será, então, a soma das áreas desses triângulos. Uma questão que será resolvida pelo teorema fundamental do cálculo, que nós vamos ver adiante, é o cálculo da área abaixo de uma curva. Então, vocês veem aqui, você tem o gráfico de uma função f de x e abaixo desta curva, no intervalo AB, nós temos uma área. Então, como determinar essa área? É isso que o teorema fundamental do cálculo vai nos proporcionar. Uma primeira tentativa natural para a aproximação dessa área abaixo da curva seria dividir em retângulos. Dividir essa área abaixo da curva em retângulos. Afinal de contas, retângulo é uma figura familiar que a gente sabe calcular a área. Então, essa é uma primeira aproximação possível e fácil de ser feita da área abaixo do gráfico de f. Porém, evidentemente, estamos cometendo erros aqui nesta aproximação. Mas vamos ver como resolver isso. Nos primórdios do cálculo, Arquimedes utilizou uma ideia semelhante a essa que acabamos de mostrar da divisão em retângulos de uma área que se deseja calcular. No caso, o que vamos mostrar aqui é como Arquimedes calculou a área do círculo, ou baseado em uma ideia desenvolvida por Arquimedes, conhecida como o método da exaustão. No que consiste essa ideia? Bom, gostaríamos de determinar a área deste círculo aqui. Então, a gente faz o quê? A gente inscreve um polígono regular neste círculo. No caso aqui, estamos começando com um hexágono. Ok? E o que a gente faz? Bom, a gente pode, a partir deste hexágono, por exemplo, ir dobrando o número de lados do polígono. Tá? Cada lado desse aqui vai dar origem a 2 lados. Ok? Então, a gente
a partir de um hexágono, conseguiria um polígono de 12 lados, 24, 48 e assim por diante. E o que acontece? À medida que você vai aumentando o número de lados desse polígono, quase a gente não consegue ver mais aqui a diferença entre as áreas desses triângulos que compõem o polígono regular e o próprio círculo. Certo? É nisso que consiste, basicamente, a ideia de Arquimedes. E aí, a área do polígono inscrito será o apótema, que está aqui, o apótema, vezes o P, que é o perímetro do polígono, sobre 2. Qual é a grande ideia, o grande salto de Arquimedes? À medida que o número de lados do polígono inscrito cresce, o apótema se aproxima do raio e o perímetro se aproxima do comprimento C da circunferência. A área do círculo pode ser aproximada pela área do polígono, que a gente viu é R vezes C sobre 2. No caso, a gente viu A vezes P sobre 2. O apótema vai se aproximar do raio e o perímetro do comprimento da circunferência. E aí, usando que o comprimento é 2πr, esta construção de Arquimedes vai nos levar a πr ao quadrado. Voltando à questão do cálculo da área sobre uma curva. A gente gostaria de fazer o que para melhorar essa aproximação? A gente gostaria que esses retângulos abaixo da curva fossem cada vez mais finos. Processo que no GeoGebra é muito tranquilo da gente simular e ver que à medida que os retângulos vão ficando mais finos, o erro que a gente comete, essa diferença entre os retângulos e a curva, ela tende a desaparecer. Então, os retângulos vão se ajustando melhor à curva. E aí a gente consegue uma aproximação cada vez melhor dessa área. A solução do nosso amigo Fermat. Como Fermat pensou essa questão? Fermat conseguiu resolver o problema da área sobre uma curva para um caso específico, y igual a x elevado a n. As bases dos retângulos para Fermat estavam em uma progressão geométrica. Um lance duplamente genial. Além dos retângulos ficarem cada vez mais finos, eles eram infinitos. Então, qual que é a ideia aqui? O primeiro retângulo ele está a uma distância a da origem. O segundo retângulo ele está a uma distância a vezes r da origem. O terceiro a vezes r ao quadrado e assim sucessivamente. Calculando agora a área de cada um desses retângulos de Fermat, a gente vai chegar até uma PG infinita, cujo primeiro termo é a elevado a n mais 1 vezes 1 menos r, e cuja razão é r elevado a n mais 1. Observe com cuidado, se for preciso, pause o vídeo para você entender esta conta aqui. Tá? Estamos somando aqui base vezes altura de cada retângulo. São infinitos retângulos, correto? E a gente chega a uma PG infinita. E a gente sabe somar a PG infinita. É o primeiro termo sobre 1 menos a razão, correto? Então, fatorando o 1 menos r elevado a n mais 1, dessa forma, a expressão da área vai se tornar essa daqui, a elevado a n mais 1, sobre 1 mais r ao quadrado, etc., até r elevado a n. Um gênio é um gênio. Este aqui é o nosso amigo Fermat. E então ele percebeu que, para um melhor ajuste dos retângulos na curva, ele deveria fazer a razão
se aproximar de 1. Isso, evidentemente, é equivalente a pensar que as bases dos retângulos se aproximarão de 0. A expressão que a gente obteve no slide anterior, que é essa daqui para a área, quando R vai para 1, ela vai se tornar o quê? Aqui no denominador, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantas vezes? N mais 1 vezes. Então, a área fica A elevado a N mais 1 sobre N mais 1. A solução de Leibniz, esse aqui é o nosso amigo Leibniz, ela é muito mais abrangente do que a solução de Fermat, certo? Fermat resolveu o problema apenas para funções y igual a x elevado a n. No caso do Leibniz e o teorema fundamental do cálculo, a solução não vai ser para apenas um caso, ela é muito mais abrangente, ok? É o que conhecemos hoje como teorema fundamental do cálculo. O raciocínio por trás da prova do teorema fundamental do cálculo. Leibniz fixou um ponto A, correto? Aqui temos uma função qualquer, tá? E aí um ponto A é fixado. E eu vou definir uma função área, né? A de x, em função de x, deste valor aqui. Então, o A está fixo e este x pode aumentar aqui para a direita, como também poderia estar à esquerda do A sem nenhum problema. Dessa forma, o que seria A de x mais h menos A de x? A de x mais h menos A de x seria a área abaixo da curva no intervalo x, x mais h. Não estamos aqui fazendo uma demonstração rigorosa do teorema fundamental do cálculo. É apenas uma ideia desta prova, correto? Os detalhes técnicos terão que ser pesquisados em qualquer livro de cálculo, você vai encontrar. Não é o objetivo desse vídeo aqui. É apenas a ideia. Bom, então o que o nosso amigo Leibniz pensou? Seria razoável admitir que exista um retângulo, aqui esse que está em azul, mas tem esse pedacinho vermelho, mas é o retângulo aqui que eu estou pensando, de base h e altura f de w, tal que esta área desse retângulo seja igual à área abaixo da curva? Bom, seria razoável admitir que esta área em vermelho aqui seja igual a esta em vermelho aqui. Ou seja, o que este retângulo tem a mais do que a área abaixo da curva seria compensado aqui. Ou seja, como se você pudesse jogar este pedacinho aqui, né? E o retângulo, então, ficaria com uma área igual à área abaixo da curva. Então, a gente admite que exista este ponto W aqui, exista um ponto W, tal que o f de W é exatamente a altura do retângulo que faz com que ele seja igual à área abaixo da curva no intervalo x, x mais h. Bom, então, o A de x mais h menos A de x, que é a área abaixo da curva, seria igual à área do retângulo, base h vezes altura f de w. Ou seja, a gente poderia escrever f de w igual a de x mais h menos A de x sobre h. Em linguagem moderna, Leibniz não usou limites. A teoria dos limites ela é posterior, bem posterior, na verdade, a Leibniz. Mas a ideia é o que nos interessa aqui. Fazendo h tender a zero, isto é o mesmo que fazer w tender a x. Portanto, aquela função f de w
ela se tornará f de x, sendo o limite quando h vai para zero desta expressão aqui, a de x mais h menos a de x sobre h. Ora, o que é o limite dessa expressão aqui? É a derivada da função a em relação a x. Ora, o que a gente acaba de mostrar? Que esta função área, ela é uma primitiva da função f. Ou seja, a derivada desta função, ela é igual a f. E aí a gente tem a famosa relação inversa entre derivada e integral. Integral aqui representada por esta função a de x, a função área. Bom, mas se a gente quiser todas as primitivas de f, bom, todas as primitivas de f serão da forma f1 igual a de x mais c. Adicionamos aqui uma constante qualquer c. E aí, aplicando num ponto B, certo? Teremos que f de b é igual a de b mais c. E aplicando num ponto A de A mais C. Lembrando que a função área foi definida para um A fixo. Portanto, a função A do ponto A ela é igual a zero. Por isso que aqui você obteve C. Correto? Bom, a área abaixo de f, então, de x igual a até x igual a b, será dada por a de b, que é igual a f de b menos f de a, já que o f de a é igual a c. Mas e a integral? Se ao invés de a de x pensarmos como Leibniz, em uma soma de retângulos com altura f de x e base infinitesimal dx, teremos o famoso S alongado, o símbolo de integral. E exatamente da forma como Leibniz pensava essa expressão. Eu estou somando retângulos no intervalo de a até x, retângulos que têm uma base infinitesimal muito fina dx e altura f de x. Quando eu somo todos esses retângulos, é equivalente ao que estava acontecendo naquela nossa animação do GeoGebra alguns slides atrás. Você vai aproximar a área abaixo da curva. Nesse caso aqui, não é uma aproximação. Observe, estamos usando a igualdade, porque de fato esta soma é uma soma infinita de infinitos retângulos abaixo do gráfico de f. Daí, a gente pode dizer que a de b é a integral de a até b de f de x dx, que é f de b menos f de a. E este é o teorema fundamental do cálculo. E para terminarmos essa conversa, um exemplo. Como a gente determinaria a área abaixo de x ao quadrado de 0 a 1? Bom, pelo método de Fermat, é possível fazer? Sim, é possível fazer, porque o método de Fermat é para funções y igual a x elevado a n. Então, nesse caso, como a é igual a 1, né, o nosso último retângulo, ou o primeiro, né, ele está aqui encostado aqui nesse segmento aqui. Então, é só substituir o a igual a 1 na expressão de Fermat, que a gente vai obter 1/3. Bom, e pelo teorema fundamental do cálculo? Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente precisa achar uma primitiva da função x ao quadrado. Lembrando que foi exatamente o resultado que a gente obteve. O cálculo da área é obtido a partir de uma primitiva desta função f aqui, no caso de x ao quadrado, que seria qual função? X ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 1. Então, x ao cubo sobre 3 quando x é igual a 1, menos x ao cubo sobre 3 quando x é igual a 0, obtendo o mesmo 1/3.
É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouquinho mais sobre a questão da área, sobre a questão do teorema fundamental do cálculo e tenham aprendido um pouquinho de cálculo. É isso aí e até o próximo vídeo.